Empreender no Brasil é algo desafiador e muitas vezes o empresário se vê numa posição solitária na hora de tomar decisões difíceis. Pensando nisso, eu convidei um gestor de empresas, uma pessoa que tenha uma experiência executiva em empresas globais, para nos falar como é lidar com situações difíceis. Então, fica ligado que em alguns minutos a sua empresa pode mudar completamente o rumo dela. Which transcends reason. Those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. I still have a dream. É um enorme prazer te receber aqui, Marcos Bastos, você que é uma referência de boas práticas de gestão dentre os grandes executivos brasileiros. O prazer é meu, Wesley, de estar aqui nesse bate-papo descontraído e poder compartilhar um pouco da minha experiência como executivo. Eu gostaria então de te pedir que você se apresentasse, por favor, e dissesse um pouquinho da sua formação. Eu sou o Marcos Bastos, sou marido da Raquel, sou pai da Lorena e da Bianca, nascido no ABC Paulista, em Santo André, filho de operários, então muito cedo eu tive que iniciar as atividades profissionais, fui trabalhar num pequeno armazém de secos e molhados, mas dada a influência da região, que é uma região, como eu falei, muito industrial, muito metalúrgica, comecei a buscar conhecimento na área metal-mecânico, de engenharia. Então minha formação foi nessa direção. Eu me formei como engenheiro de produção, depois eu fiz um lato sensu em gestão de processos de produção e fiz também gestão de pessoas na Fundação Getúlio Vargas. Tive a oportunidade de fazer também um MBA no exterior, Virgínia, nos Estados Unidos, e mais recentemente me formei num outro MBA de gestão de negócios. Uau, muito interessante a tua formação. E com toda essa bagagem, com certeza você já pôde ser uma peça-chave em muitas empresas. Conta um pouco da sua trajetória de carreira, por favor. Legal, Wesley. Eu vou tentar resumir porque, de fato, o período é longo, Mas, como eu falei, desde muito novo, influenciado pela região, que é uma região industrial, eu tive a oportunidade de ingressar numa grande empresa da época, uma empresa nacional do setor de autopeças, no ramo automotivo, uma referência da época que se chama COFAP. Na época, uma das Big Five, 5 maiores empresas do setor automotivo de autopeças. E eu tive o prazer e a honra de trabalhar nessa empresa por mais de 20 anos. Eu entrei nessa empresa muito novo, na função de programador de ferramentaria. E para mim foi assim uma oportunidade fantástica, que eu abracei com muita garra, me esforcei muito e comecei a passar por vários processos de programação de ferramentaria. Eu fui para processos de fabricação de produtos, fui para produtos, fui mexer com tecnologia. Tive uma outra oportunidade fantástica quando chegou aqui o TPM, o Total Quality, e eu entrei nesse projeto de Lean Manufacturing, processos bem enxutos. E uma vez concluído esse projeto, eu passei a ter cargo de liderança, Eu era gerente de produção de uma determinada área. E foi aí, nessa função, gerente de produção, a COFAP foi adquirida por um grupo europeu, italiano, muito conhecido também, chamado Magneti Marelli, do grupo Fiat, que, quando adquiriu, tinha como intenção abrir operações fora do Brasil. E aí eu recebi um convite que foi um divisor de águas na minha vida, Wesley. Fui convidado para instalar uma fábrica do zero lá na Itália. E lá fui, eu e mais um amigo. Eu fui como responsável de tecnologia, porque conhecia muito dessa área de processos, de manufatura, de produto, dada a bagagem que eu carreguei. E lá na Itália, muito rapidamente, eu acabei me tornando o responsável país, que eles chamam, o responsável país pela operação. Todo o resultado do negócio, e também pela engenharia, pela área comercial, foi aí a primeira grande oportunidade de fazer gestão de todo o resultado da operação. Respondendo para o então CEO do negócio chamado Bellini, também é muito famoso no setor automotivo, foi presidente da Fiat por muitos anos aqui no Brasil. Um grande desafio para mim, foi uma oportunidade fantástica.
E a partir do resultado dessa experiência, eu fui convidado também por ele para ir para os Estados Unidos. Uma outra operação lá, já estava em curso essa operação, então não foi algo que eu comecei do zero, mas ela estava numa situação de forte estresse operacional e financeiro. E nessa ocasião, então, o Bellini me pediu para poder fazer uma ação mais efetiva nessa operação. E lá eu era vice-presidente das operações América do Norte, da Magneti Marelli, nessa área que eu atuava. E de lá, passado alguns anos, eu fui convidado por uma empresa francesa que tinha intenção de iniciar a operação aqui no Brasil. E aí eu abracei esse desafio como diretor-geral dessas operações aqui no Brasil, reportando para um vice-presidente francês que também morava aqui no Brasil. Comecei do zero ali também, estruturando, tinha muito poucas máquinas na ocasião, somente um cliente, e aí a missão era expandir as atividades, e assim foi feito. Estruturamos a equipe, implementamos aí várias ações de expansão. Durante essa jornada eu recebi um convite para trabalhar num grupo americano, muito famoso, chamado Federal Mogul, um grupo já também sexagenário, muito antigo, que tinha operações aqui no Brasil e precisava de um executivo para fazer algumas ações mais efetivas num determinado business. E aí eu vim como diretor-geral desse business. Tinha que fazer toda uma reestruturação. O resultado foi tão fantástico, Wesley, que em menos de um ano eu fui nomeado como responsável América do Sul de toda a Federal Mogul. Então abrangeu operações no Brasil, Argentina, tinha operação na Venezuela na época, e também foi uma experiência fantástica, um desafio enorme, dada todos esses planos que acontecem aqui no Brasil, mas foi muito bem sucedida e me deu muita satisfação, muita alegria. E aí, Wesley, olha só, aconteceu uma outra mudança na minha vida que foi muito interessante, porque eu recebi um convite para abraçar um desafio fora da área automotiva, que era a minha zona de conforto. Aí um grupo japonês chamado Mitsui, um dos 5 maiores trades do mundo, tinha interesse em montar uma operação aqui de comercialização de equipamentos de alta tecnologia. Tinha que começar do zero. E aí eu fui chamado, aí eu também estava como CEO e vice-presidente dessa operação, reportando para um board no Japão. E aí estruturei toda a operação, fiquei alguns anos fazendo a gestão desse negócio. E aí a primeira empresa que eu falei, americana, Federal Mogul, me chamou de volta para implementar um projeto ainda mais desafiador. Foi bastante desafiador na minha vida. E aí eu fiquei como responsável também Brasil de todas as operações. Eram 7 fábricas, mais de 2.000 pessoas sob a minha gestão. E mais recentemente, nos últimos anos, eu fui convidado por um grupo de investidores que tem como modelo de negócio adquirir empresas sob estresse e fazer a reestruturação, fazer o que nós chamamos em inglês de turnaround. E aí colocar essas empresas em condições de rentabilidade e crescimento. E aí, se tudo certo, em algum momento fazer a saída desses negócios. Achei o modelo interessante porque é um modelo que, de certa forma, recupera empresas, tira as empresas de situação de praticamente falência ou até de fechamento e dá uma oportunidade para a empresa se manter viva. Então, eu gostei muito do conceito, do modelo, e desde então eu sou um dos gestores desse conglomerado. Uau! Na sua carreira, além da vivência com grandes líderes e times no Brasil, você teve uma oportunidade ímpar, que é experimentar a cultura empresarial de outros países, especialmente, como você mencionou, do Japão, da Itália, dos Estados Unidos e da França. A minha pergunta para você é, o que você traz de aprendizado dessa experiência? Olha, Wesley, é bastante interessante o fato de você ter contato com outras culturas empresariais, Nós temos muito o costume de conhecer outras culturas, mas na ótica do turista, na ótica de quem vai lá passar umas férias. Quem de fato tem que fazer uma imersão na cultura, sobretudo sobre o aspecto empresarial, vai encontrar sim algumas diferenças e para o brasileiro o desafio é justamente se adaptar rapidamente a elas. O europeu e o americano, sobretudo, ele já é educado
para se preparar para ser um empreendedor, para ser um gestor do seu negócio. E isso faz toda a diferença, porque uma das coisas que é muito latente, né, nessas culturas é o planejamento. O planejamento e a perseguição desse planejamento. Isso é algo que está no sangue, né, dessas culturas. Não digo que o brasileiro não o faça, mas é algo que chamou muito a atenção. É verdade. Eu também tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, nos Estados Unidos, e é exatamente como você descreveu, né? A gente tem diferenças culturais, mas você falou de um país que está no meu sangue. Eu sou descendente de italianos. Então eu queria saber de você um pouco mais sobre essa sua experiência na Itália, como que foi chegar lá e como que você foi recebido pelas pessoas. Esse projeto na Itália eu comentei logo no início aqui, que foi um grande desafio. Ele foi um grande desafio, Wesley, por 2 motivos. Era o lançamento de um veículo lá. O prazo para implementar o projeto era muito curto. Era quase que impossível. Então, esse era o primeiro desafio, timeline, né? O cronograma de implementação. Imagina que eu cheguei lá para implantar um projeto que o italiano chama de piatto verde, ou seja, um campo verde. Então, tinha um prazo muito curto. E o outro ponto imagina só, Wesley, o italiano é um povo extremamente amigo, né? Adora brasileiro, é fantástico. Porém, o primeiro grande desafio foi que uma empresa italiana veio comprar uma empresa brasileira. Só que foram executivos brasileiros cuidar da empresa italiana. Havia, assim, uma certa resistência. O que eu, italiano, cuja empresa comprou uma empresa brasileira, tenho que responder por um brasileiro? Então, no primeiro momento, Wesley, eu recebi assim, uma certa desconfiança, né? Bom, você é bom mesmo? Então faz. Está aqui, ó, o problema está aqui. Essa foi uma das primeiras dificuldades, o cronograma e essa resistência de ter voz de comando de um brasileiro. Essa da voz de comando de um brasileiro, rapidamente eu consegui transformar em amizade, né? O brasileiro tem muito dessa característica, né? Então, rapidamente eu acabei fazendo amizade. Foi só eu mostrar o quão ruim eu sou no futebol, né? Jogando com eles lá, e já descobriram que não tem nenhuma dificuldade de se relacionar. O outro grande desafio, e esse foi até o fim, foi o cronograma. Eu me lembro, Wesley, que no dia 24 de dezembro do ano que eu mudei para lá, eu estava em cima de uma empilhadeira descarregando equipamentos. Descarreguei o caminhão, porque senão eu teria que fazer isso só dali 3 dias. Tem que ganhar esse tempo. Define um objetivo, se engaja. Era um projeto de tudo ou nada para mim ali, porque você imagina colocar em risco o lançamento de um carro na Europa. Fratello, que carro? Pois era o que aqui a gente conhece como Punto. Nasce la risposta ai tuoi bisogni e ai tuoi desideri. Fiat presenta la nuova Fiat. Fiat Punto. Foi uma experiência fantástica saber que eu, como fornecedor, né, eu fui um dos caminhos mais críticos para lançar esse carro, né? Eu recebia dezenas de pessoas lá na fábrica sob uma tensão muito grande. Vai dar tempo? Não vai dar tempo? O que você precisa? E ao final nós entregamos, fizemos o lançamento do carro, foi uma festa. E em seguida, depois até lançamos mais outro carro chamado Estilo. Depois o Ducato, que é o Iveco daqui, né? Também participamos lá do lançamento. Teve algum caso em que você mostrou a liderança pelo exemplo? Com vários, viu, Wesley? Mas assim, tem um que me chama muita atenção, porque de fato foi outro desafio, né? Nessa operação lá na Itália, nós fazíamos o que se chama realmente just in time. Nós fazíamos entregas para a linha de montagem da montadora com um intervalo de 40 minutos entre o que eu sabia que eu tinha que entregar e efetivamente o que eu precisava entregar na linha. 40 minutos. Então, qualquer falha ali pararia uma linha de montagem de um veículo. Bem tranquilo lá, num domingo, já estava praticamente de pijama para ir dormir. Toca o telefone, Marcos, nós vamos parar a montadora, porque nevou muito na região e os funcionários não conseguem descer das suas cidades. É muito comum na Itália, cidadezinhas pequenas, no topo das montanhas. Então, nevou
encheu todo o acesso de neve e eles não conseguiam chegar na fábrica, sabendo que deveria ter lá cerca de 25 pessoas e eles só estavam em 5 porque os demais não conseguiram chegar. Troquei de roupa e 20 minutos depois, com todas as pessoas que a gente conseguiu levar para a fábrica, nós começamos a produção. E quando eu falo fui para lá, não é que eu não fui para lá para comandar, fui para lá para atuar na operação das máquinas para poder manter a produção funcionando. Isso se espalhou como fogo em pólvora, né? Então, no outro dia de manhã, estava um alvoroço porque o diretor-geral da empresa foi diante de uma máquina montar peças e entregar para o cliente. Chegou até os ouvidos do cliente, o que foi depois até, de alguma maneira, reconhecido por ele, o esforço para não parar a montadora. Foi muito divertido no final, mas foi muito estressante nessa fase inicial do projeto. E como eu te falei, foi tão legal, na ocasião o Bellini me chamou, falou: Marcos, você colocou a fábrica aí rodando, está sendo lucrativa, está funcionando bem, agora faz o seguinte, eu estou com um outro desafio nos Estados Unidos. E ele estava com uma situação de estresse operacional e estresse financeiro. Deixa eu traduzir isso para você. A fábrica não estava entregando para as montadoras e, consequentemente, parando a linha das montadoras por N problemas. E também estava dando muito prejuízo, porque estava gastando muito para fazer o que deveria ser feito de forma regular, normal. Então, muito prejuízo e as montadoras muito descontentes com o atendimento. E esse foi o grande desafio também, porque ele falou: Marcos, é muito curto e grosso. Você vai lá, você tem 6 meses para ou você vira a fábrica para lucrativa e em condições normais, ou fecha essa fábrica porque eu não vou mais gastar energia com essa operação. E assim aconteceu, Wesley. Passado esse tempo na Itália, eu nem passei pelo Brasil, peguei minha mala e desci lá nos Estados Unidos. Como eles dizem lá, você foi a man with a mission. Exatamente, né? E como é que foi nos Estados Unidos? Você passou por alguma situação parecida que você passou na Itália? Bom, primeiro ponto, né? Essa fábrica estava instalada num corner, falo corner, assim, num cantinho do Tennessee, numa região bastante isolada, eu diria, né? E eu cheguei lá exatamente um mês depois de 11 de setembro. Você lembra muito bem? Eu acho que cada um de nós aqui sabe exatamente onde estava nesse dia, não é mesmo? Eu estava no aeroporto do Galeão, recebendo um grupo de americanos, e de repente passa um cara e falou: os Estados Unidos está sendo atacado. Eu falei: como é possível? Aí a gente foi procurar, ligamos lá a CNN, e foi realmente triste, né? E eu estava com americanos, eu pude ver eles chorando. E como é que foi você nos Estados Unidos e como um estrangeiro nesse momento? Pois é. Ali foi outro grande desafio, eu posso dizer. Primeiro porque o moral do americano estava muito baixo. Aquele evento marcou muito a alma do americano. E eu fui para uma região que era predominantemente americana. Uma coisa é você ir para os Estados Unidos e parar na Flórida. A outra coisa é você ir para um corner do Tennessee. O que eles chamam de rednecks, né? Rednecks. Que é o raiz, o americano. O raiz. Raiz. A forma de falar é tão forte que até é um pouco difícil. Para mim foi no começo. Come on, talk to me. Is there any question? That's what I just told you. Bem, eu cheguei lá e eu encontrei uma equipe destruída do ponto de vista do moral por conta desse incidente. E também muito preocupada e assustada porque a minha figura chegou lá como sendo o cavaleiro do apocalipse. Uma empresa dando prejuízo, com os clientes insatisfeitos invadindo a fábrica para reclamar, enfim. Então eles viam na minha figura chegando lá como sendo alguém que estava indo lá para fechar a fábrica. Terminator. Terminator. I'm back. Me deparei com esse ambiente muito negativo para fazer uma reestruturação. E aí entra competências que a gente tem, as naturais e as de formação, né, em liderança de equipe. Fiz um pouco de terapia com eles, fiz um pouco de empowerment, né? Joguei empoderamento para eles e, sobretudo, Wesley, eu fui muito hands-on, peguei muito na mão. Colocar a mão na massa, a gente fala. Engraçado que o pessoal lá, né, os americanos subiram lá e falaram assim: essa aqui é a sua sala. Uma sala de, sei lá,
80, 100 metros quadrados, frigobar, com poltrona, um negócio lindo. Tipo aqueles escritórios da Faria Lima. Aqui, Isso, um negócio assim. Eu falei assim, não, acho que vocês não estão entendendo. Eu quero uma mesa shop floor, no chão de fábrica, né? Eu quero uma mesa lá embaixo. Fiz minha apresentação. No dia seguinte, Wesley, 6 horas da manhã, começava o turno. 5h50 eu passei pela cafeteria, pelo cafeterium, onde eles se juntam lá para se preparar, tomar o café e ir para a fábrica. Eu passei por eles, bom dia, bom dia, bom dia, todo mundo olhando, assustado, né? O que esse cara está fazendo aqui antes das 6 da manhã, não tinha ainda luz natural. Eu entrei e fui direto para a fábrica, né? E fiquei lá. Aí fiquei acompanhando o relógio, né? Deu 6 horas, tudo apagado, tudo silêncio. 6h05, começou a abrir a porta. 6h10, começaram a entrar pessoas. 6h15. Quando era 6h20, 6h25, a fábrica começou, de fato, a criar vida. Aí eu chamei o responsável lá da fábrica, eu falei, para todo mundo e traz aqui. Reuniu todo mundo, eu falei, pessoal, essa fábrica, ela vive da nossa atividade. 6 horas começa o turno, 6 horas nós vamos começar a rodar. Ok? A partir da manhã, vocês estão engajados comigo? Nós queremos salvar essa empresa. Vocês estão engajados comigo? 6 horas da manhã, eu quero vocês aqui amanhã. Todo mundo saiu, silêncio e tal, voltaram a trabalhar. No outro dia, 10:06, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Na medida que eu ia passando, Wesley, as pessoas iam vindo atrás. Eu fui abrindo a porta e segurando a porta para as pessoas. E aí, 6 horas da manhã, aquilo parecia uma orquestra, máquinas operando e as coisas acontecendo. Então, é o que eu amo fazer, que é leadership by example. É liderança pelo exemplo. É para estar lá, eu estou lá. É para fazer, eu vou estar junto. Eu coloquei rádios walkie-talkies para toda a liderança. Comentei o seguinte, olha pessoal, essa linha de montagem aqui, ela não pode parar em absoluto. Se parar mais do que 5 minutos, eu quero ser acionado aqui. Eu fiquei com rádio. Né? E eu andava pela fábrica, né? Então, por algum motivo, parava mais do que 5 minutos, o radinho me chamava e eu encostava lá. E olha só, é engraçado porque depois eu fico sabendo, né? Mas a cultura deles lá é vamos resolver antes dos 5 minutos que eu não quero o Marcos aqui cobrando a gente. Então, assim, você vê que você vai criando o ambiente de engajamento, né, das pessoas e, por final, o resultado acaba saindo. O fato objetivo é que eu tinha 6 meses para fazer a virada do jogo. Antes disso, a gente chegou no break-even, ou seja, chegou no ponto de equilíbrio, paramos de perder, reabastecemos as linhas. Lógico que teve muita ação de toda a equipe, mudanças estratégicas na maneira de fazer, foco, planejamento e execução. E as coisas foram acontecendo. Então, isso me deu muita satisfação. E você, então, chegou lá como o cavaleiro do apocalipse, mas você saiu como herói, né? Pois é. Gradativamente, né, como eu comentei com você, nós fomos mudando o ambiente da fábrica, os resultados começaram a chegar, os clientes começaram a ser atendidos e, mais do que tudo, nós encerramos o sangramento, né, financeiro, colocamos em ponto de equilíbrio e aí a busca era para dar lucro. Esse é o objetivo. E tudo isso assistido pela equipe, né, acompanhado e com a participação da equipe. E aí, Wesley, tem um período que é um período de summertime, né? Um período de verão que os americanos celebram. Eu aproveitei esse evento e a gente fez um tipo de um piquenique com os familiares, não só com os funcionários, mas também com os familiares num parque. E da minha parte, Wesley, eu via as famílias dos funcionários, né? Então, as esposas, os filhos, e eu no meu canto ali pensando, poxa vida, o fato de nós termos conseguido reverter essa situação está dando a essas famílias a oportunidade de manter os seus empregos em qualidade de vida. Então, para mim, foi assim uma grande satisfação. E quando eu decidi voltar para o Brasil, eles prepararam aqui a capa do News Time, né, com a minha foto segurando aqui a corda. E aqui está dizendo aqui, ó, ele mudou o jeito do mundo fazer negócios. E aí fizeram uma outra aqui. Eu, inclusive, estava no chão, caído aqui, né? Ele não se preocupa em sujar as mãos ou alguma coisa a mais, né? Em prol da gestão do negócio. Então, isso para mim eu guardo com muito carinho, porque foi um presente do reconhecimento daquilo que eu fiz lá. Interessante que você chegou lá e eles falaram que você
ia montar num cavalo selvagem, né? Pois é. E essa cena aí parece uma cena de rodeio. Pois é. Muito legal. Dominando o cavalo, né? É bem por aí. Mas foi muito, muito gratificante para mim mesmo. E Marcos, depois da sua experiência na América, você teve outras experiências com culturas diferentes? Sim, eu fui agraciado com experiências com várias culturas. Eu, na ocasião, após os Estados Unidos, né, passado pela Itália e Estados Unidos, eu regressei para o Brasil, convidado por uma empresa francesa que queria se instalar aqui no Brasil. Uma empresa chamada Plastic Omnium, e ela fabrica componentes plásticos para o setor automotivo. Então, ela tinha acabado de se instalar aqui, uma pequena operação, e o objetivo era trazer um executivo para expandir as atividades, ganhar mercado. Eu não falava absolutamente nada de francês. Falava italiano, falava inglês, porque morei nos Estados Unidos. Mas quando eu cheguei aqui, comecei a lidar com os franceses, porque o headquarters, né, o quartel-general da empresa era na França, eu comecei a ter uma certa dificuldade, mesmo que a empresa seja uma empresa global, é uma das maiores no seu segmento no mundo. Então tem toda uma cultura global, mas a partir do momento que eu comecei a falar o francês, aí a comunicação fluiu, o relacionamento fluiu, foi muito importante. E para mim, obviamente, é mais uma língua, porque eu amo falar outras línguas, então foi bastante rico. Logo em seguida, fui convidado para ir para uma empresa americana, global também, no setor de autopeças. Naquele momento, cuidando de uma operação específica, dentro de várias operações aqui do Brasil. Eu cuidava de uma área ligada à iluminação. E ali tinha um projeto muito específico para fazer de expansão, e eu fui convidado, aceitei com muito grado. Na ocasião, eu reportando para o CEO nos Estados Unidos, um americano. Já que eu já tinha tido a absorção dessa cultura, fluiu bastante bem. O resultado também do projeto foi muito fluido, funcionou muito bem. Tanto que 8, 9 meses depois, eu fui convidado para ser o Head América do Sul. Tinha mais de 2.000 pessoas sob a minha batuta, uma equipe, um staff muito, muito seleto, muito bom. E entregamos também o que era esperado do grupo. Então, depois dos italianos, você teve os americanos, os franceses, os hispanos, mas e os japoneses? Você lembrou muito bem. Eu também tive uma experiência com uma cultura muito rica, que é a cultura japonesa. Eu fui convidado para trabalhar numa empresa do grupo Mitsui, que é uma das 5 maiores trades do mundo, e aqui para mim foi fantástico essa relação com os japoneses. Infelizmente eu não dominei a língua, mas muito curioso, eu aprendi muito da cultura japonesa e usei muito do que aprendi no meu relacionamento no negócio e na relação com os stakeholders, clientes japoneses, o próprio headquarters. Isso me ajudou muito a fluir com as minhas ideias, com os projetos que eu tinha em mente. Então foi extremamente interessante. E em seguida eu voltei a trabalhar com a empresa americana, Federal Mogul, que eu comentei com você, porém o CEO já era um CEO alemão, um Rainer, é o nome dele. E aí aprendi também um pouco na relação com a cultura alemã, como se relacionar e como fazer fluir. E Marcos, em momentos de crise, muitas vezes algumas operações têm que fechar. Durante a sua carreira, houve algum momento em que você teve que encerrar uma operação? Pois é, Wesley, eu tive o prazer, né, de montar e abrir várias empresas, mas também tive que enfrentar essa dura realidade de fechar operações, né? Muito difícil essa etapa, né, da minha jornada, porque de fato você tem que dispensar pessoas, e nesse caso foram mais de 300 pessoas que nós tivemos que dispensar. Foi um trabalho aí conjunto, né, com a equipe de recursos humanos, e um trabalho muito próximo lá com o sindicato da época, né, na região, que é muito forte, mas nós conseguimos fazer etapa por etapa os desligamentos de forma muito respeitosa, reconhecendo os anos e as dedicações dos funcionários. Então, preparamos lá toda uma condição que permitisse eles, todos os funcionários, saírem de forma digna e terem o seu
tempo, vamos dizer assim, para se recolocar, quem quisesse se recolocar. Houve algum momento em que você teve que pensar fora da caixa e mudar radicalmente alguma atividade na empresa? Olha, Wesley, diversas vezes isso aconteceu, mas particularmente eu gostaria de citar um caso que foi uma mudança do modelo de negócio da empresa. Trabalhando para essa empresa japonesa do grupo Mitsui, nós identificamos que seria muito difícil manter um negócio vendendo a máquina como uma commodity. Eu costumava dizer lá para a equipe, nós não vamos conseguir liderar o mercado se nós formos vender a máquina per pound, ou seja, por quilo, porque tem concorrentes de menor valor, né, que conseguem ser mais agressivos do ponto de vista de preço final. E aí eu falei, nós não podemos vender preço, nós temos que vender valor. E aí qual foi a grande mudança no modelo de negócio? Eu apresentei na ocasião um projeto completo para o board do Japão, eles aprovaram e nós implementamos. Nós criamos lá uma engenharia para desenvolver soluções. Então nós não fornecíamos a máquina, nós fornecíamos o turnkey, que nós chamamos, né? A solução para virar a chave e começar a ter resultados. E aí a somatória dos valores entre uma máquina eficiente com todos os periféricos, as soluções inteligentes, propiciava um custo mais baixo de produção do que o meu concorrente. E é aí que eu conseguia ganhar mercado. Muitas vezes, Wesley, olha que curioso, eu não vendia pela máquina, eu vendia pela solução. E fazendo a venda por solução, o valor agregado era maior, o meu lucro era maior e o cliente ficava satisfeito. Então, era uma win-win solution. Ganha-ganha solução. O que você vê como os maiores medos do empresário neste momento? O empresário brasileiro, como eu já disse, é um herói, né? Ele enfrenta situações muito adversas, de maior desafio que em muitos lugares do mundo. Eu diria que o Brasil, sem dúvida, se não o maior, é um dos maiores que impõe desafios para a classe empreendedora. E aqui qualquer segmento, né? Atuei muito no segmento automotivo, mas qualquer segmento existem desafios. O maior receio de um empresário, um executivo, é de fracassar no seu negócio. É de, no final do dia, não conseguir gerar a riqueza e o valor que é esperado dele. E aí são N motivos, né, que podem gerar esse efeito. Mas eu acho que o maior receio do empresário é a frustração por não conseguir atingir os seus objetivos. E Marcos, eu soube que você tem envolvimento com uma prática de arte marcial que é milenar. Como foi que isso aconteceu e o que você tem aprendido com essa prática? Nessa jornada que eu comentei com você, executiva, nós nos tornamos um pouco solitários. Vejo colegas e a gente conversa muito, né, empresários e executivos que são solitários. Óbvio, tem uma série de pessoas em torno, mas naquele momento lá de reflexão, de tomada de decisão, que é o tudo ou nada, ele está sozinho. E isso muitas vezes coloca uma carga de estresse muito grande, né, emocional, na vida do empresário e do executivo. E eu precisei buscar uma válvula de escape, eu estava passando por todas essas emoções. E aí eu encontrei uma arte marcial chamada Iaido. Ela não é muito desenvolvida aqui no Brasil, também não é muito desenvolvida no Japão, porque é uma arte marcial milenar que se perdeu um pouco no tempo, porque era muito desenvolvida no período dos samurais, né, que tinham como objetivo defender o imperador japonês na época. A prática se baseia em você fazer movimentos de corte com a espada não tem corte, mas é um corte imaginário. O teu inimigo não são pessoas, o teu inimigo são os seus defeitos. Então, para dar um exemplo, são movimentos que eu faço para cortar, por exemplo, a procrastinação, para cortar preguiça, para cortar a inveja, são defeitos humanos, né? O Iaido vem de uma forma filosófica me ajudar a reduzir os meus defeitos. Mas eu uso essa ferramenta muito
também para a gestão de negócio. Quais são os problemas que eu tenho que cortar no meu dia a dia na gestão de negócios? E é lógico que tudo isso é mental, mas o que você exercita na mente, você executa na prática. Então o Iaido, como eu estava te explicando, para mim é uma ferramenta muito poderosa, Wesley, porque me ajuda nas minhas emoções, mas também eu pratico ela, eu uso a mesma filosofia na gestão do negócio. Eu até trouxe aqui o katana, é uma espada samurai, essa aqui eu trouxe do Japão. É uma espada, depois de todo o cerimonial, ela é sagrada, né? Ela não tem corte. Ainda bem. E daqui eu faço os movimentos, os aprendizados daqui que eu uso na gestão de negócio, é a disciplina e a repetição. É você fazer até a perfeição. É isso que garante na manobra da espada a perfeição, na gestão de negócio a assertividade. Muito bom, que interessante. E aproveitando, né, que você falou de assertividade, dessas decisões que têm que ser tomadas, né? Onde você acha que estão os maiores gargalos do dia a dia da empresa que fazem o empresário perder o sono e ter medo de encarar os seus fantasmas? São inúmeros os desafios, né? Sejam eles externos como internos. Os externos são aqueles que nós não controlamos, a estrutura tributária do Brasil. Alguns outros países não conseguem entender essa dinâmica e, de fato, ela é muito complexa. E carrega muito de desafios o gestor local, o empresário e o executivo. Eu dei o exemplo das condições tributárias, mas tem inúmeras, né, que colocam muitos custos para o empresário. Agora, tem também as internas, e é aí que é onde, de fato, o empresário não consegue, ele sozinho, mudar a política tributária do país, mas ele consegue, sim, fazer trabalhos internos do seu negócio, da sua organização, para otimizar todo o processo e buscar melhores soluções, né? Soluções que deixem a operação mais sustentável, mais lucrativa, com perspectiva de crescimento. Então, eu entendo que o maior desafio do empresário, menciono 4 pontos importantíssimos, que podem ser muito simples, mas eles são muito profundos. O primeiro, o empresário tem que ter venda. E aí você fala, poxa, mas todo negócio tem venda. Sim, mas é uma venda saudável. Então, eu tenho que ter venda de produto ou de serviço. Tem que ter custos competitivos que, obviamente, sejam inferiores ao valor da venda. Tem que ter lucro dessas operações. E tem que ter uma coisa fundamental, que é um caixa saudável. Eu vou repetir porque é um dos fatores mais importantes. Um fluxo de caixa saudável. Parece simples, mas se esses 4 pontos forem profundamente estudados, são altíssimas as chances da operação ser sustentável, lucrativa e cumprir o seu propósito. Ouvindo você falar, eu lembrei de uma entrevista que eu fiz com o Mike Ellis, que foi cônsul-geral do Reino Unido em São Paulo. E quando eu perguntei sobre o brasileiro, ele fez a seguinte afirmação. Ele falou, o brasileiro ele é muito criativo e comunicativo. O que lhe falta é planejamento e oportunidade. Queria saber de você quais são alguns paradigmas que você considera que atrapalham o empresário brasileiro. Pois é, o empresário, eu diria, vamos colocar aqui brasileiro, tem como alguns paradigmas sendo verdadeiros e muitas vezes não consegue pensar de uma forma um pouco mais reflexiva, contrastante a esses paradigmas. Um exemplo, eu preciso visceralmente vender mais, por exemplo. Vender mais não significa aumentar seus lucros. Ao contrário, pode ser extremamente danoso, pode ser um acelerador para o empresário entrar numa situação de estresse, que nós chamamos, né? Uma recuperação judicial ou até a falência. Então, são exemplos de paradigmas que precisam ser melhor estudados, né? O meu produto ele tem vida perene, plena, é um paradigma.
muita atenção. A tecnologia e as mudanças do mundo moderno impõem uma agenda para você estar o tempo todo se questionando com relação aos produtos que você tem. Porque você pode estar justamente investindo e reforçando num produto que tem vida curta, que daqui a pouco ele vai ser substituído. Temos vários exemplos na história aí que mostram essa realidade. Então, pessoas que tragam essa reflexão para dentro do corpo administrativo da empresa é fundamental. E as perguntas poderosas que alguém que pode de fora trazer pode ser a grande virada de chave. Mas, Marcos, a gente sempre teve certa dificuldade no empreender. Porém, hoje, me parece que está mais difícil, não? Sem dúvida, Wesley. Cada vez mais difícil, cada vez mais desafiador. E eu costumo mencionar aqui uma sigla que é muito conhecida no mundo corporativo, não é de hoje, mas muitos não conhecem, que é Mundo VUCA. Mundo VUCA é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, nós estamos nesse ambiente hoje. E eu diria que para o empresário brasileiro, considerando todas as outras variáveis que estão em torno do negócio, eu batizei carinhosamente de Mundo VUCA Plus, porque se o mundo é VUCA em várias outras realidades econômicas, aqui no Brasil os desafios são maiores, por isso que eu coloco aqui uma pitada de dificuldade ainda maior, o Plus. É mais difícil por conta da legislação tributária, é mais difícil por causa da legislação trabalhista, é mais difícil por conta dos custos de infraestrutura que nós temos. Enfim, tem uma série de dificuldades que o empresário tem que atravessar para poder manter o seu negócio sustentável, rentável e crescente. Para que isso de fato aconteça, é necessário fazer uma viagem que eu chamo de deep dive, né? Um mergulho muito profundo na estrutura do seu negócio. Poucos sabem que existe uma função que é muito útil para as organizações, e aqui não importa o tamanho, de pequena, média ou grande, de serviços ou de indústria, que é o conselheiro consultivo. O que é um conselheiro consultivo? É alguém que está junto com você, participando das decisões da empresa, te ajudando a direcionar a empresa, né, dentro desse pensamento mais amplo, dadas as experiências que ele carrega com ele, né? Muitos empresários, Wesley, se colocam em dificuldade porque eles nasceram com o negócio, são experts naquilo que fazem, só que eles têm alguma carência justamente no que você trouxe aqui à luz, que é o planejamento ou a maneira de fazer a gestão. Então, em algum momento você precisa de ajuda para poder subir o nível da gestão do seu negócio. E é aí que o conselheiro tem um papel fundamental. Eu até lembrei de um outro texto que diz que na multidão de conselheiros se encontra a sabedoria, né? Falava de um rei ele tinha que ouvir conselhos para ser sábio. Mas por que no Brasil o empresário não pede ajuda? Pois é, curioso isso, né? Veja, na Bíblia você tem 114 menções sobre conselheiro. Poxa, se dentro de um conteúdo milenar, né, que independente da fé, ele está lá à disposição e tem muito conteúdo, se tem lá 114 menções sobre conselheiro, vale a pena refletir por que não ter um conselheiro do seu lado. E o empresário muitas vezes tem resistência, Wesley, porque entendem no conselheiro ou no consultor ou no mentor, podemos chamar como nós quisermos, alguém que vai invadir um pouco o seu espaço. Poxa, eu criei essa empresa, eu domino essa empresa há anos e eu não preciso de alguém aqui para me dar palpite. Mas o diferencial é esse, Wesley. O conselheiro é alguém que está acompanhando o desenvolvimento dos negócios desse empresário ou executivo. É alguém que está vivendo a realidade dele, não é alguém que está indo lá dar palpite. É alguém que traz conteúdo da sua experiência, compartilha esse conteúdo e ajuda de forma, eu diria, estruturada, tomar as melhores decisões. No mundo dos negócios,
sobretudo aqui no Brasil, o empresário tem pouca chance de errar, muito pouca chance de errar. Uma ou duas decisões erradas coloca ele já na zona de risco, na zona de sair fora do negócio, de perder o seu negócio. E aqui eu vejo muitas empresas, e com muito pesar eu vejo isso, empresas de segunda, terceira geração que não estão conseguindo se sustentar. E aí quando você olha de forma um pouco mais aprofundada, você encontra problemas crônicos que poderiam ter sido corrigidos e não ter levado a empresa para a situação que ela está vivendo. Diria assim que o empresário brasileiro ele tem que se acostumar a trazer sim competências para dentro do seu negócio, competências mais sênior. É lógico que ele tem competências dentro da sua estrutura organizacional, né? Pessoas especializadas em recursos humanos, pessoas especializadas na área comercial. Isso faz parte da estrutura de qualquer negócio. Mesmo que seja uma única pessoa fazendo várias funções, a depender do tamanho do negócio. Mas é importante trazer uma visão de fora, uma visão de quem não está envolvido emocionalmente no negócio. Ela pode vir fazer um diagnóstico junto com o líder daquele negócio e achar soluções que podem levar a empresa para um caminho do crescimento virtuoso e lucrativo. Marcos, recentemente você passou por uma situação delicada de saúde. Você se importaria em falar sobre isso? E como que isso mexeu com a sua cabeça? Não, absolutamente, Wesley. Eu até faço questão de comentar, porque eu posso, de alguma maneira, contribuir para quem está nos ouvindo, que pode estar passando por situação semelhante. Então, assim, falo com prazer. Eu fui pego de surpresa num belo dia, voltando do trabalho. Eu tenho gêmeas, na ocasião, elas tinham 1 ano de idade, as duas. Eu cheguei em casa, como sempre fazia, fui pegar uma delas lá do berço para brincar. E aí a minha esposa diz o seguinte: olha, o resultado dos seus exames saíram. E aí eu, tá bom, natural. Eu sempre faço exames de 6 em 6 meses, fazia exames de rotina. Então, para mim, era mais um resultado de exames. Aí ela falou assim: olha, deixa a bebê no berço e vamos conversar porque nós temos um problema. E aí eu comecei a sentir a seriedade da voz dela, coloquei a bebê no berço e aí abri o exame, fomos ler o exame juntos, ela já tinha feito isso. E aí, Wesley, eu me deparei com uma situação que transformou minha vida. Eu diria que é um divisor de águas para a minha vida pessoal, a maneira de pensar, a maneira de agir. Eu me deparei com um câncer no intestino, o tipo de câncer que era descrito lá, eu fui pesquisar, e era um câncer extremamente selvagem, que tem um nível de metástase muito grande, ou seja, ele vai contaminando outros órgãos. E quando eu fui ver a estatística de sobrevida para cânceres dessa natureza, aí o desespero foi total, porque era um nível muito alto de óbitos para esse tipo de câncer. E aí eu falei, bom, agora o desespero está aqui. Eu me apeguei ainda mais a Deus, porque tenho muita fé em Deus, sou um cristão que tem muita fé em Deus, mas, lógico, também fui correr atrás da medicina. Imediatamente eu iniciei tratamentos com bons médicos, um excelente hospital, isso até apoiado pela empresa que eu trabalhava na época. A única coisa é que assim, o tipo de tumor ele é tão selvagem que o médico cirurgião que estava cuidando de mim falou: Marcos, o seu quadro é amputação. O que significa isso, Wesley? Teria que fazer uma remoção de toda a parte intestinal e a partir daquele momento da cirurgia eu passaria a ficar escravo de uma colostomia. O pânico foi total, né? Olhando ao redor, para minha família e as condições que eu tinha, eu entrei em pânico. E fui fazer o tratamento oncológico antes da cirurgia. Fiz todo um processo extremamente penoso. Quem passa por tratamento oncológico sabe do que eu estou falando. Mas sempre com muita fé, muita fé. Mas já esperando o efeito colateral desse tratamento. Dores horríveis, né, situações muito tristes, mas enfim, perseverei. Depois do tratamento químio e rádio, e eu associo muito ao negócio isso, por isso que eu falo para você que é um aprendizado para mim. Eu tinha uma cirurgia na terça-feira.
eu já sabia que eu ia ser amputado e a partir daquele momento, você desculpa que eu fico um pouco... A partir daquele momento, eu ia, o resto da minha vida, viver com uma colostomia, com crianças de 1 ano. Eu já não pensava mais. Para mim, eu já estava entregue. Eu sabia que ia me curar pela fé que eu tinha em Deus, mas sabia que eu ia ter que viver o resto da minha vida com aquela situação. E aí vem a minha esposa, identificando lá toda sorte de possibilidade para me tirar daquela situação. Ela entrou em contato com outro especialista, marcou uma consulta numa quinta-feira, véspera da terça-feira da cirurgia. Fui fazer a consulta com os olhos arregalados, olhando para aquele médico e ele vendo as imagens dos meus exames. E ele falava, depois de quase meia hora olhando para as imagens, falou: Marcos, tem um fio de esperança aqui. Eu vou fazer em você uma cirurgia robótica. Na ocasião, aqui em São Paulo, só tinham 2 hospitais, porque a precisão da cirurgia é tão grande que não dá para fazer com a mão, tem que ser com um robô. E assim aconteceu. Cancelei a amputação, foquei na solução menos traumática, passei pela cirurgia, tive ainda que viver pós-cirurgia por 3 meses com a colostomia e fiz outras sessões de quimioterapia e hoje eu estou aqui contando essa história com a minha vida praticamente normal. Por que eu falo que eu associo isso ao negócio? Porque muitos empresários estão enxergando a falência ali na frente. Eu não vou conseguir sustentar o meu negócio. Precisou a minha esposa vir e falar: peraí, deixa eu achar uma alternativa para você, para eu quebrar meu modelo mental. Eu falar: não, peraí, eu não vou para o abate, eu vou correr atrás dessa alternativa. E a partir da iniciativa dela, dando a solução, eu fui no médico que, por sinal, usou as ferramentas certas para mim. E aí, levando para o mundo dos negócios, primeiro, alguém que vem e traz uma solução que você não estava pensando em ter. Depois, as ferramentas certas para implementar no seu negócio. E depois, de fato, a chance, que poderia não dar certo, é verdade, mas eu tive a chance, abracei essa chance e hoje eu estou aqui contando essa história para você de vitória, de sucesso. Então eu associo muito isso ao mundo dos negócios. Nós precisamos, de fato, muitas vezes ouvir a voz de fora para nos ajudar a sair de uma rota quase certa de falência ou de perda do seu negócio. E você mudou, né? Você saiu um homem diferente dessa experiência. Hoje você tem uma missão. Pode falar um pouquinho a respeito? Wesley, eu reforço muito essa passagem que, de fato, foi um divisor de águas na minha vida. Porque a partir do momento que você se expõe a uma situação de risco iminente de perder a vida, de abrir mão, de acompanhar a família, de ver seus filhos crescerem, eu parei 1 minuto e falei: opa, tem alguma coisa errada, eu estou fazendo alguma coisa errada. Sabedor que eu não tenho nenhuma hereditariedade, eu tenho meus pais vivos, ninguém teve nenhum problema de câncer. Todas as pesquisas que fiz e todas as conversas que tive com terapeutas me remetem a ter desencadeado essa doença por problema emocional. Então, níveis de estresse altíssimos, noites sem dormir, má alimentação, mas o fato é verdadeiro, a tensão desencadeia processos como esse. E aí, em dado instante, eu falo: não, peraí, eu tenho que mudar meu jeito de ver a vida, que não significa não ser responsável, não executar o que é o seu propósito, mas olhar de forma diferente a vida. E eu vejo, olhando dos lados, eu vejo muita gente no mesmo ambiente que eu estava. Empresários trabalhando 15, 16 horas por dia, em níveis de estresse altíssimos, não tem sábados, não tem domingos, não tem vida com a família. E eu olhando, me dá um desespero, porque eu sei qual vai ser o resultado desse ambiente. Eu sei qual vai ser o resultado dessa dinâmica da vida dele. E o que eu entendo, e por isso eu passei a enxergar como sendo um propósito de vida para mim, é tentar, de alguma maneira, tirar o empresário ou executivo desse ambiente, resgatar ele desse ambiente, ajudando ele na gestão do seu negócio,
14, 16 horas por dia não significa que você está fazendo uma boa gestão. Significa que você está doando a sua vida para um negócio. Existem formas, modelos distintos para fazer um negócio trabalhar em harmonia. Aí você fazer a gestão do negócio, cumprir também o seu propósito de negócio, social, né, porque gera emprego, gera riqueza, gera valor e ainda assim ter uma vida saudável. Então, a partir daí, eu comecei a me posicionar para tentar ajudar esses empresários. Bom, como é que eu faço isso? Olhando grandes players que já se propõem a ajudar, né, de alguma maneira a apoiar os empresários através de mentorias, ou mesmo agora no mundo digital, que é muito forte a presença de facilitadores, de mentores, de consultores, você percebe dois vieses muito claros. Um ligado a aspectos motivacionais, ou seja, carregar o empresário ou executivo de energia para ele desenvolver o trabalho dele, e outros ligados realmente à consultoria, ou seja, vou colocar ferramentas na sua mão para você fazer as melhores práticas dessas ferramentas. Bem, ambos funcionam muito bem. Acontece que existem situações específicas que um ou outro não traz o resultado. Isso frustra o empresário. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais muitos empresários executivos não querem pessoas de fora. Eles não estão confiantes que aquilo vai dar resultado. E aí eu apareci aqui como é que eu posso mudar isso? Como é que eu posso, de alguma maneira, fazer um package, né? Fazer um pacote disso? Refleti e pensei, peraí, esse empresário, esse executivo, ele precisa de um conselheiro. Eu diria até mais do que um conselheiro, Wesley. Eu entendo que ele precisa de um sócio temporário. É esse o nome que eu estou chamando para essa atividade, um sócio temporário, que significa ter alguém que traz uma bagagem, uma experiência de vida em gestão de negócios, acompanhando o negócio junto com o empresário ou com o executivo. De fato, juntos, porque são sócios, transformarem o negócio. Por que temporário? Porque num dado instante, quando o negócio estiver andando por si só, numa curva virtuosa de crescimento e de lucratividade, o empresário não precisa mais do sócio temporário. E aí ele se afasta, o empresário tem todas as ferramentas na mão para tocar o seu negócio de forma mais saudável e tranquila. Então, esse tem sido um pouco o meu pensamento e o meu propósito de vida é apresentar essa solução. Marcos, infelizmente o nosso tempo aqui está chegando ao final, mas antes de terminar, eu gostaria que você então olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem de esperança para os empresários que estão nos ouvindo. Claro, Wesley. Bem, eu espero ter de alguma maneira contribuído com o conteúdo que eu passei aqui, com a minha história, com a minha jornada. E eu diria para você, empresário executivo, que está nesse momento aqui vivendo uma situação de estresse com o seu negócio, que reflita comigo. Um negócio doente gera um gestor doente. Um gestor doente gera uma família doente. E só se vive uma vez, não é mesmo? Então, a experiência que eu passei, eu queria traduzir para você em algumas frases. Você tem a sua família que espera por você, que quer curtir a sua presença e que precisa de você. Então, pense um pouco na maneira como você está conduzindo hoje o seu negócio e o que de bom você pode fazer para sair desse ciclo que pode te prejudicar muito e, consequentemente, prejudicar a sua família. É possível empreender e levar uma vida feliz. É possível colocar o seu negócio numa rota de sustentabilidade e lucratividade e ainda assim ter tempo de lazer para sua família. Afinal, só se vive uma vez. Marcos, muito obrigado por ter encontrado tempo na sua agenda para vir aqui trazer tanta sabedoria para a gente. Eu que agradeço a oportunidade e estou disponível quando você precisar. Eu agradeço a você também por ter nos assistido e eu faço um pedido. Se você recebeu valor através desse vídeo, encaminha para o maior número de empresários que você conhece. Tenha certeza que muitas pessoas vão ser
alcançadas com todo esse valor que nós entregamos. Um abraço e até a próxima. Foi bom?